Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e você está estudando em um canal que faz parte da plataforma YouTube Edu. Galera, estou de volta com o quadro que eu mais amo do canal Tudo é História. Estou de volta com o nosso quadro Biografia. E hoje eu irei biografar para vocês um pouquinho da vida de Rui Barbosa. Na visão de alguns, Rui Barbosa foi um dos políticos mais brilhantes da história do Brasil. Político e jurídico, um dos maiores advogados que o Brasil já teve na sua história. Fique conosco até o final, porque com certeza você vai aprender, vai se inspirar muito mais com a vida desse brilhante brasileiro que viveu aí, pegou dois períodos distintos da história do Brasil. Ele viveu na época da monarquia e foi um dos baluartes da proclamação da República Brasileira. Vamos lá, pessoal, olha aí, Rui Barbosa. Ele nasceu em 1849, em época de segundo reinado brasileiro, né? E ele morreu em 1923. Ele foi político, diplomata, advogado e jurista. E foi ele que representou o Brasil na Conferência Internacional de Paz e Haia. E lá, mediante o seu tamanho brilhantismo, os discursos eloquentes que ele fez em vários idiomas, ele ganhou o apelido de o Águia de Haia. E ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente de 1908 a 1919. É brincadeira, galera. O cara foi um político respeitado, diplomata brasileiro, um dos advogados e escritores dessa área jurista mais brilhantes que o país já teve. Ele esteve na Conferência Internacional de Paz de Haia e ideias dele foram acatadas no documento, né? E ainda o cara foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente. É mole? Quantos brasileiros podem se dar o luxo de colocar tudo isso no currículo? Não é à toa que Rui Barbosa até hoje é um nome respeitadíssimo nos meios acadêmicos e intelectuais do nosso país. Vamos lá, gente. Como era a sua família e qual foi a infância dele? Rui Barbosa, ele nasceu em Salvador, Bahia, no dia 5 de novembro de 1849. Ele era filho de João José Barbosa de Oliveira, um médico, deputado provincial e diretor da Instrução Pública da Bahia, e a sua mãe era Maria Adélia Barbosa de Oliveira. Ou seja, ele veio de um meio intelectual, de gente com formação, né? Rui e sua irmã mais velha, Brits, receberam uma educação muito rigorosa. Com 5 anos, Rui foi para a escola e em poucos dias já sabia ler, escrever e conjugar verbos. Aos 5 anos de idade ele conjugava verbos. Em casa, ele recebia aulas de piano e oratória. Ele era uma criança triste, um pouco sobrecarregada por causa dos estudos, né? E ele era obrigado pelo pai a ler os clássicos portugueses. Com 10 anos, ele recitava de cor a obra de Camões. Em 1861, ele ingressou no ginásio baiano. Em 64, terminou em primeiro lugar, recebendo medalha de ouro e pronunciando seu primeiro discurso em público. Você vê que o cara era prodígio desde a infância. Terminando o curso de Humanidades, né, ele se preparou para estudar Direito. Com apenas 15 anos de idade, o cidadão já estava estudando Direito. Então ele passou o ano de 64 estudando alemão, lendas juristas e obras médicas de seu pai. E nessa época ele escrevia já alguns versos tristes e melancólicos. Ele era genial, porém todos os biógrafos dizem que ele se sentia sobrecarregado pela carga de estudos impostas pelo pai dele. Vamos lá. Como que era a formação dele como um todo e os seus primeiros empregos? Em 66, ele se matriculou na Faculdade de Direito da cidade de Recife e ele participou da Associação Acadêmica Abolicionista. E acabou entrando em conflito com o professor e foi obrigado a terminar o curso em São Paulo. Ele já tinha, desde a sua primeira fase aí, entre a adolescência e a fase adulta, já uma militância se envolvendo em causas abolicionistas. Ele era um dos ferrenhos defensores do término da escravidão no Brasil. Em 1870, ele se graduou em Direito, né? E com fortes dores de cabeça e vertigem, ele antecipou a sua volta para a Bahia. Após o pai perder o emprego, Rui foi trabalhar com Manuel Pinto de Souza Dantas, no Diário da Bahia.
onde ele, com esse cara, teve uma longa amizade, né, com Rodolfo Dantas, que era o filho do patrão, e junto com a família passou 6 meses na Europa, o que lhe fez bem para a saúde, né? Depois de volta ao Brasil, o seu pai acaba morrendo e em seguida morre Maria Rosa, sua namorada. Foi uma época bem confusa para ele, bem complicada, né? Ele perde o pai e um dos seus primeiros, né, envolvimentos amorosos aí, um dos seus primeiros amores. Ele torna-se diretor do Diário da Bahia e depois ele foi nomeado conselheiro Manuel Dantas para o cargo de secretário da Santa Casa de Misericórdia. Ele foi nomeado pelo conselheiro Manuel Dantas, tá? Bom, olha lá a vida política do Rui Barbosa. Bom, ele era membro do Partido Liberal e já participava de vários comícios em teatros, praças públicas. E as suas ideias principais defendiam eleições diretas, e isso na época da monarquia, hein? Ele defendia eleições diretas, liberdade religiosa, portanto ele já tinha um comportamento laico, e defendia um regime federativo no Brasil. No dia 21 de novembro de 1876, depois de uma disputa com o amigo Rodolfo pelo coração da jovem, de uma jovem, ele casa-se com Maria Augusta Viana Bandeira. Em 77, com o partido em alta, ele ingressou na Câmara Baiana e no ano seguinte no Parlamento do Império. Ele empenhou pela reforma eleitoral e pela reforma do ensino e pela libertação dos escravos sexagenários. Ele foi um dos artífices aí da lei dos sexagenários, porém foi derrotada na primeira votação na Câmara. O controle dos votos, feito pelos fazendeiros escravagistas e uma campanha contra os abolicionistas não reelegeu Rui Barbosa. Então, logo no começo da sua carreira política, por conta dessa sua postura abolicionista, ele acabou aí não conseguindo se reeleger em razão do poder dos fazendeiros escravagistas. Então, Rui Barbosa voltou aos jornais, trabalhar como jornalista. Em março de 1889, ele tornou-se redator-chefe do Diário de Notícias. E a sua luta pelo regime federativo, ele começou a se afastar um pouco do Partido Liberal. Nesse mesmo ano de 89, durante o governo de Deodoro, ele exerceu as funções de ministro da Fazenda. Não se esqueça que Deodoro foi ele que pôs o fim à monarquia no Brasil com a proclamação da República. Ele foi ministro da Fazenda do Deodoro. E 2 fatos que marcaram sua passagem, ele participou da elaboração da Constituição de 1891, quase toda ela é de autoria dele, porém, ele também foi o culpado pelo encilhamento. Como ministro da Fazenda, ele mandou emitir papel moeda e não tinha lastro para esse papel moeda, e por isso ele causou uma das maiores crises financeiras da história do Brasil. E depois de graves crises, violenta inflação, Rui Barbosa acabou deixando o governo. Essa é uma das manchas da sua brilhante biografia. A sua passagem como ministro da Fazenda não foi tão gloriosa assim. Em 1893, Rui Barbosa, ele assumiu a direção do Jornal do Brasil, onde ele começou a combater o governo Floriano. Nessa época, o Deodoro já tinha renunciado há 2 anos, o Floriano tomou posse e o Rui Barbosa tinha essa postura oposicionista ao governo Floriano. Em 1895, ele foi eleito para o Senado, Em setembro daquele mesmo ano, eclodiu a revolta da Armada. Mesmo sem ligação com o movimento, ele foi acusado de apoiá-lo e ele se viu obrigado a exilar-se na Inglaterra. Em 1895, de volta do exílio, ele lutou pela anistia de todo mundo que foi punido pelo Floriano Peixoto. Queridos, só uma breve correção, tá? Eu falei aqui da explicação que a revolta da Armada foi em 1895, na verdade ela foi em 1893 e durou até 1894. Foi naquele ano que o Rui Barbosa foi eleito para o Senado e acabou sendo acusado de simpatizar com a revolta da Armada, que era um movimento que pretendia derrubar o Floriano Peixoto, beleza? É que em 1895 ele volta do exílio e eu acabei aí fazendo uma confusão falando que foi em 95 a revolta da Armada. Então, está feita a errata ainda no transcorrer da aula. A revolta da Armada foi, portanto, de 1893 a 1894
ele foi acusado, né, de ser simpatizante com a revolta e, na verdade, 95 é o ano que ele volta do exílio. Beleza, senhores? Então vamos lá. A Águia de Haia. Em 1907, gente, durante o governo do então presidente Afonso Pena, Rui Barbosa ele alcançou aí o status de celebridade mundial quando ele representou o Brasil na Conferência de Haia, que reuniu grandes personalidades da diplomacia mundial. O grande tema era a criação de uma corte permanente de justiça. Com seus longos discursos e atacando a classificação dos países pela sua força militar, Rui Barbosa conquistou o respeito das nações. Na sua volta ao Brasil, foi uma festa. E ele ficou conhecido como a Águia de Haia e ele recebeu do presidente uma medalha de ouro pela participação, né, pelo brilhantismo como ele representou o Brasil nessa importante conferência. Olha só, ele foi também, gente, candidato à presidência da República. Rui Barbosa foi lançado candidato à presidência da República em 1909, mas o escolhido foi o Marechal Hermes da Fonseca. Em 19, o nome de Rui Barbosa surgiu com fortes possibilidades de ser indicado pelo Partido Republicano, mas Rui se recusou a comparecer à convenção, né? Mesmo assim recebeu 42 votos. Epitácio Pessoa, paraibano, apoiado por São Paulo e Minas, acabou vencendo a convenção com 139 votos. Embora derrotado, Rui Barbosa era respeitado nacionalmente e foi convidado para chefiar a delegação do Brasil na Liga das Nações, mas recusou o convite. Em 10 de março de 21, em ofício ao Senado, mostrando a sua descrença na velha república e que os seus princípios e a lealdade que consagrou sua vida pública era um corpo estranho na política brasileira. Ele não se sentia identificado por aquele modelo de república que o Brasil praticava. Rui Barbosa faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, para onde foi, né, descansar, convalescer de uma pneumonia. Ele morreu no dia 1º de março de 23. Foi sepultado em Salvador, na Bahia, na galeria subterrânea do Palácio da Justiça, Fórum Rui Barbosa, que leva o nome dele. Bom, pessoal, ele era um grande escritor também. Aqui tem para vocês algumas obras de Rui Barbosa. Oração aos Moços, Migalhas de Rui Barbosa, A Imprensa e o Dever da Verdade, Rui Barbosa e a Constituição, O Dever do Advogado, A Questão Social e Política do Brasil. Olha aí para vocês algumas frases e pensamentos do Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nossa, como isso é atual, hein? Serve para muito político brasileiro. Outra frase dele: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Essa deveria servir de estímulo aí para os brasileiros lutarem por um Brasil mais justo e pelos seus direitos. E agora, pessoal, algumas fotos e imagens do Rui Barbosa. Essa é uma foto clássica dele, tá? Ele já em idade avançada. Olha lá, uma outra foto dele em volta aí dos livros. Ele era um leitor compulsivo desde a infância, como vocês viram. Inicialmente obrigado pelo pai, mas depois um gosto que ele carregou pela vida inteira. Olha ele aí, durante a campanha civilista, né, quando ele disputou as eleições com Hermes da Fonseca, cercado de apoiadores políticos. E essa biografia foi tirada do site www.ebiografia.com/Rui Barbosa. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o Rui Barbosa, eu aconselho que você procure uma das várias biografias que existem no mercado editorial brasileiro, para que você possa se aprofundar na vida desse ilustre brasileiro. Obrigado, até a próxima aula. Continue conosco aqui no canal Tudo é História.